a Laim de Alcha esteja com todos vocês. Que a paz de Alcha Machia esteja sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Tem dias que você vai clamar, você vai orar pedindo justiça. Outros dias você vai agradecer pela justiça. Porque nós estamos na última era, nós estamos nos últimos dias. E a colheita está sendo muito rápida. Então hoje, assim como Dute, no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, assim como Dute, ele fez um hino, ele fez um cântico de ação de graças, porque o Criador livrou ele das mãos de Saul e de todos os seus inimigos adversários, né? Tem dias que nós vamos orar pedindo que ele venha nos guardar, venha nos fortalecer, mas outros dias nós iremos agradecer pela proteção, pelos livramentos e pela libertação daquilo que sobrevinha sobre as nossas vidas, para oprimir, para perseguir, né? Então, eu quero dizer para você que a oração ela tem poder e não há uma oração que é em vão. Se você usar dessa ferramenta espiritual que o Criador te dá, que é a oração, o jejum, a consagração, partir do pão, a imersão nas águas, que são os pilares básicos que nós temos, a meditação na palavra, ouvir louvores, edificar a sua vida, você vai viver uma fé sobrenatural. A fé é crer no impossível, porque o impossível a gente mesmo luta e faz, mas o impossível é quando existe, nós necessitamos de algo mais, algo além. Não por recursos humanos, por influência, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando o Criador conecta-se até com os nossos adversários inimigos. E diz para eles assim: ou você muda a situação, ou você trata desse jeito, ou você vai pagar pelas suas inconsequências. O Criador, ele está tratando com muitos dos adversários inimigos. Que nós lembrando que os nossos adversários inimigos são principados e potestades. É evidente que são filhos da desobediência, aqueles que rejeitam e Alcha Machia, que são usados para praticar o mal, para perseguir, para oprimir, para maltratar aqueles que são do Criador. O pequeno povo, as pequenas ovelhas, aquelas que aos olhos humanos são insignificantes, aquelas que não têm importância diante da sociedade, aquelas que aos olhos dos poderosos não vale de nada. Mas lembre-se, queridos, a sua vida importa. E Alcha foi no madeiro por mim e por você. E o preço que ele pagou no madeiro, não há dinheiro nessa terra. Do homem mais rico que estiver dentro dessa terra, chamado mundo, ainda não pode comprar pelo nosso resgate. Então você é importante. Nós somos importantes. Nós somos escolha do Criador desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha nos predestinado, já tinha nos separado para fazer o ID, para revelar sua glória através das nossas vidas. E na palavra dele, ele disse, nós obedecermos, assim como ele chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, daí te farei uma grande nação. Tu serás pai de multidões. Abraão foi o primeiro a obedecer o chamado, a primeiro a crer. E foi, na idade avançada, com a sua esposa com a idade avançada, tinha a promessa de ter o Isaac, que era o filho da promessa, ele já estava em idade avançada, mas ainda assim ele creu, ainda assim ele continuou, ainda assim ele obedeceu. Por que ele é reconhecido como família bendita? Porque creu, porque obedeceu, porque agiu, porque se posicionou. A ordem é para marchar, a ordem é para posicionar, a ordem é para seguir, a ordem é para fluir, a ordem é para movimentar. E eu vou declarar sobre a sua vida hoje, sobre as nossas vidas, que nós vamos marchar, que nós vamos movimentar, que nós vamos crescer, que nós vamos fluir, que a palavra do Criador vai crescer, que ele vai resplandecer, que nós seremos farol aonde nós estivermos. Por mais que tenta esconder a nossa existência, por mais que tenta ocultar a nossa existência, ainda assim nós iremos brilhar, nós iremos resplandecer. A glória dele vai resplandecer sobre as nossas vidas. Ele vai nos usar de tal ponto que não ficará dúvida que foi ele que fez. E que para que ele venha crescer e nós, na nossa pequenez, venhamos reconhecer e experimentar do seu poder sobrenatural. Você vai movimentar, você vai fluir, você vai crescer, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar estagnado, você não vai ficar amarrado, você não vai ficar deprimido, você não vai ficar doente, você não vai perder nada, nada.
Você já ganhou, você já é vencedor, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem a mente do Criador, você tem os olhos do Criador, você enxerga o que muitos não conseguem enxergar, você pensa o que muitos não conseguem pensar, você ouve o que muitos não conseguem ouvir, você sente o que muitos não conseguem sentir. Por si só você é especial, você vai fluir, você vai movimentar, você vai fazer acontecer, você vai realizar. Quer que ouça e quer que deixe de ouvir, você é predestinado a ser salvo. E a sua vida vai ser usada nessa terra. Você não vai passar nessa terra despercebido. Você não vai ser mais um para juntar com a manada. Você não veio para somar. Você veio para fazer a diferença. E você vai fazer a diferença. Aonde você colocar as plantas dos pés, ninguém, absolutamente ninguém vai poder te resistir. Você está recebendo? Eu creio. Eu recebo. Ninguém. Porque ele prometeu isso para Josué. Ele prometeu isso para Moisés. Ele está me prometendo, está te prometendo agora que ninguém, absolutamente ninguém vai poder te resistir. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, ninguém, absolutamente ninguém vai te resistir, porque ele vai fortalecer os seus pés. O seu caminhar vai ser próspero, extremamente feliz, extraordinariamente feliz, fora do comum. Por quê? Porque a presença dele está contigo. Porque a mente dele é a sua mente. Porque os olhos dele é seus olhos. Porque os ouvidos dele é o seu. Porque o falar dele é teu. Ele vai te dar, ele vai edificar a sua língua. Ele vai colocar palavras na sua boca. Que vai falar palavras essas que serão incontestáveis. Porque ele é contigo. Ele sonda os corações, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E por ele estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele está aqui comigo, aí com você e com os nossos adversários, aqueles que se levantam contra nós. Ali ele está contemplando a maldade deles, os projetos malignos deles. Lembrando que o Criador, o seu poder é infinito, não acaba. Lembrando que ele sabe de todas as coisas, que ele sonda todos os lugares, e todo o coração. Ele, antes mesmo que eu venha falar, ele já sabe o que eu vou falar, tá bom? E não somente isso, quero dizer para você que a ordem é para marchar, posicionar, receber, restaurar, restituir aquilo que foi arrancado, aquilo que foi tirado por força do braço, por força da influência, por força do poder, vai voltar para suas mãos de uma forma honrada. De uma forma que vai ter que te honrar, porque automaticamente não vai estar te honrando, vai estar honrando ele. Eita! Eita glória! Você crê? Você crê que ele dará ordem aos seus anjos para que esteja com você em todos os seus caminhos? Você crê que nenhuma arma forjada contra você prosperará? Você crê que a sua alma, a nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros que rompeu-se o laço e nós nos vimos livres? Você crê que o Criador é sua rocha, é minha rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso libertador? Você crê que Al é o nosso rochedo, é o nosso refúgio? Eu estou perguntando, você crê? Se você crê, você diz, eu creio, eu acredito, eu confio, eu entrego, eu descanso. Você crê que o Criador é nosso escudo, a nossa força, a nossa salvação, que Ele é o nosso alto refúgio, que Ele é o nosso Criador, que Ele nos salva da violência, Ele nos salva da falsidade, Ele nos salva da maldade? Você crê? Então invoque o Criador, digno de ser louvado, digno de ser adorado, porque Ele vai te salvar dos seus adversários inimigos, Ele vai te salvar das adversidades, Ele vai te salvar dos problemas, Ele vai te salvar daquilo que aos seus olhos seria impossível. Porque impossível é para ele, não para mim e para você. Fale com o seu problema o tamanho do seu Criador. Fale com o seu problema o tamanho do seu Salvador, que ele foi no madeiro e não foi em vão. O seu sangue foi derramado, não foi em vão, mas para que hoje eu e você pudesse ser livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Este canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai. E o de Rei, Vav Rei, na pronuncial. Do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome do Filho. E o Pai diz mais: se você obedecer ao meu Filho, que é Yahshua Mashiach, não sendo rebelde com ele, eu próprio serei adversário daqueles que se denominam seus adversários inimigos. Estará lutando contra mim ou contra você? Não estará lutando contra nós, mas está lutando contra aquele que nós cremos e que nós vivemos em submissão, que é Yahshua. Simples assim. Assim conforme está no cântico de Dute, que foi um louvor de ação de graças, ele diz que ondas de morte cercavam ele, torrentes de perdição impuseram terror, cadeias infernais envolveram, tramas de morte surpreenderam ele, mas ainda assim ele foi livre, ainda assim ele foi liberto. O rei Saul, ele lançou uma lança contra Davi 2 vezes, só que Davi tinha um espírito excelente, tinha um espírito do Criador e conseguiu desviar. Fora as armadilhas
que o rei Davi foi monitorado, tinha exército monitorando o rei Davi. Ainda assim, o Criador deu a vitória para o rei Davi. Na angústia, naquele momento que ele estava preocupado, com medo, aflito, angustiado, o que ele fez? Ele invocou o Criador, ele consultou o Criador, ele pediu por socorro ao nosso Criador Yahweh, e que do seu trono celestial, do seu templo, ele ouviu a voz de Dut, assim como está ouvindo a sua voz agora, a minha voz, o nosso clamor, chegou aos ouvidos do nosso Pai Celestial, do nosso Abba, através de Yahshua Mashiach. Ele voltou a resposta imediatamente, nos defendeu, nos guardou e nos livrou. Os laços foram cortados, os embaraços desfeitos, as armadilhas emboscadas, descobertas e reveladas. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca, e dela saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgaram, um querubim voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs-se ao redor de si trevas, ajuntamentos de águas, nuvens do céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Criador tovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. O que o Criador fez com Davi? Os inimigos estavam no calcanhar, no jugular de Davi. O Criador fez um sobrenatural, mandou fogo descer dos céus, lançou poder e autoridade dos céus, flechas que espalhou os adversários inimigos, raios que veio e dispersaram, veio por um caminho e fugiram por 7. É assim que acontece conosco, né? Os adversários vêm por um caminho, porque vêm de uma direção seguida, vêm de uma direção determinada. Mas quando nós clamamos, invocamos Yahweh, eles fogem por 7 caminhos, ó, perde, fica louco, sai, derrete como cera. É desse jeito que acontece. Então, se viu no leito do mar e se descobriu os fundamentos do mundo, pela repreensão do Altíssimo, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto, o Criador me estendeu a mão e me segurou, e me tirou das muitas águas profundas. Livrou-me do forte inimigo e dos que odiava, pois era mais poderoso que eu, né? Dut, ele exército dos inimigos com carruagens, com poder, com dinheiro, era fortíssimo, tinha um comando extremamente arquitetado, organizado, né? E conseguia vigiar, monitorar os passos de Dut. E colocava pessoas infiltradas dentro da família, dentro da parentela, assim conforme o Criador deu o livramento dele, e do mesmo modo que tinha pessoas infiltradas para fazer a maldade, para seguir os passos dele, para direcionar os passos dele, ali também o Criador usou pessoas daquela mesma situação da própria família, dos inimigos, para avisar que o rei Saul estava planejando matar Davi, né? Para que ele abrisse os olhos, que ele vigiasse. Então o que Davi fez? Clamou do alto dos céus, rogou ao Criador, clamou com toda a aflição do seu coração, com toda a angústia que passava por ele naquele momento, e falou: Pai, me socorre, Pai, me liberta do forte inimigo, dos que me odeiam sem motivos, por inveja, porque eram inimigos malignos, inimigos que não podiam ouvir sua voz, não podiam te enxergar. Vinha inimigos de longe, queridos, vinha inimigos de longe, atravessava fronteiras para vir, para tentar contra a vida do rei Davi. Eram pessoas realmente poderosas, eram pessoas que tinham influência, tinham recursos, tinham poder, tinham carruagem, tinham um exército gigantesco, né? Para atacar Davi na calamidade dele, ou seja, na sua fraqueza, naquele momento que ele não estava esperando. Mas o Criador serviu de amparo ao rei Davi, assim como comigo e com você. Ele levou Davi para um lugar espaçoso, livrou ele porque ele se agradou dele. Assim comigo e com você, o Criador nos tira de ambientes, nos tira de locais para nos preservar. Ou nos deixa em locais, nos deixa em ambientes para nos proteger. É forte, né? O Criador, ele retribuiu Davi segundo a justiça que Davi carregava em suas mãos. Recompensou a ele conforme a pureza das suas mãos, a pureza do seu coração. Assim será comigo e com você. Nós seremos recompensados conforme o que nós temos no nosso coração, conforme a nossa mente, conforme a nossa mentalidade, conforme o nosso coração, que nós carregamos, o desejo que nós desejamos, até aquilo que é maligno que vem contra nós. A gente não deseja o mal dessas pessoas. A gente deseja que através da graça divina, que é o nome de Yahshua,
elas aceitem, se rendem a Yahshua, se arrependam efetivamente e se convertam, porque se elas continuarem nesse caminho, elas vão para a perdição, já estão na perdição, o mundo já está a caminho da destruição. E efetivamente, mesmo que sejam os nossos adversários inimigos, aqueles que querem nos exterminar, ainda assim a gente quer que eles sejam livres, ainda assim a gente quer que eles sejam salvos. Que seria egoísmo meu? Não querer que essas pessoas reconheçam o poder de Yahshua e não sejam salvos. Eu não quero que Yahshua faça vinganças com elas, que mate elas, não. Porque que serventia deveria? Eu quero que Yahshua mostre para elas com quem que elas estão lutando. E para que elas se dobrem a ele, se rendem, se arrependem e sejam salvos. Que através da minha vida, através da unção poderosa que está na minha vida, de proteção, de livramento, que essas pessoas sejam alcançadas de uma forma extraordinária, fora do comum, que elas venham sair das garras do diabo. É isso que eu desejo. Esse é meu propósito. Ganhar o maior número de almas. Mas se uma pessoa for salva, que me ouvir, eu já fico felicíssima. Porque eu creio que eu consegui, pela fé, combater o bom combate. Muitas ouvirão, mas não escutarão. Muitas verão, mas não enxergarão. Mas eu estou aqui na missão de compartilhar, de divulgar a verdade, de falar, de insistir, de persistir. Mas obrigar não. Obrigar não. Até porque Yahshua, ele não obriga ninguém a nada. Não obriga a aceitá-lo. Não obriga a crer. Nós temos livre-arbítrio. Conforme está no Salmo 1, o bem e o mal. Nós seguimos o bem ou seguimos o mal? Nós praticamos a bondade ou a maldade? Então, céus e terra é assim. É ser por separação, somos organizados. O reino celestial é organizado. Você escolhe servir para ser servido. Você escolhe amar para ser amado. Você escolhe perdoar para ser perdoado. Tudo é uma questão. Você escolhe semear para colher. A semeadura não é obrigatória, mas é opcional. O que você semear na vida do outro, certamente você vai colher. Por isso, semeie coisas boas, semeie pensamentos bons, semeie coisas que vão agregar, que vão fazer a diferença, que vão transformar. Ainda assim, se essa pessoa não merece, quem não merece é você carregar essa mágoa, quem não merece é você carregar essa dor, essa raiva, quem não merece é você carregar este peso. Se vai ser salvo ou não, é o Criador que vai determinar. É o Criador que vai determinar se essa pessoa merece ou não. É Ele que sonda os corações. Nós temos que entender que as pessoas, elas são usadas para praticar o mal, são induzidas pelo maligno. Mas o dia que elas conhecerem a verdade, elas podem se libertar. Antes nós estávamos na escravidão. Antes nós servíamos às trevas, mesmo inconscientemente. Nós adorávamos imagem. Nós vivíamos na idolatria. Nós vivíamos na promiscuidade, na bebedice, no pecado. Nós vivíamos na mentira. Mas quando você aceita Yahshua, a sua mente é renovada. Você não deve só aceitar, mas você deve continuar perseverando, lendo a Bíblia, meditando, estudando a palavra, a sã doutrina, pedindo Ele que venha enraizar em você a mente dele, que venha implantar em você os pensamentos dele, para que você verdadeiramente seja livre daquela antiga vida, porque ali morre aquela velha criatura e nasce uma nova, e não mais filhos adotivos, mas herdeiros, co-herdeiros da bênção, através de Yahshua, que foi por madeiro, por mim e por você. Ele não foi em vão, ele foi para que nós sejamos salvos. O maligno diz para ele: para que você vai fazer isso? O povo é ingrato, o ser humano é ingrato. Mas eu quero que você lembre, todas as vezes que você olhar no espelho, você olha para você e fala: eu fui escrita no livro da vida, eu fui separada, eu fui feita com o DNA exclusivo do meu Criador, com uma genética única. Por mais que nós tenhamos semelhança, pareças com outras pessoas, ainda assim, o nosso jeito, a nossa forma, o nosso jeitinho, a forma de falar, as nossas atitudes, a nossa percepção, o nosso entendimento é único, é exclusivo. E ninguém pode copiar o eu. Ninguém pode copiar a Érica. Pode imitar a Érica, mas copiar, fazer uma cópia igual, não tem como. Fazer uma cópia exclusiva igual a Érica não tem como. Porque eu sou única, você é único.
Somos únicos, separados, chamados, predestinados a ser salvos. Eu terei pensamentos que você não tem. De igual modo, você terá pensamentos, percepções diferentes que eu não tenha. Aqueles que foram chamados, predestinados à salvação, eles rejeitam o pecado. São os pecadores. Confessamos isso diante de tudo e de todos. Mas pedimos ao Criador que tenha benevolência das nossas vidas, que venha perdoar os nossos pecados, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir. Mas que a gente tenha um olhar de pureza, uma língua que venha edificar vidas, a mente do próprio Criador, para sempre desejando o bem, mesmo que ali tenha maldade. Porque quando você deseja o bem, o mal é quebrado. A fortaleza do mal, ela não pode sobressair sobre a sua vida. Porque você está desejando uma vibração, uma frequência alta, enquanto aqueles que te desejam, que te odeiam, estão desejando uma frequência baixa, baixíssima. Porque o mal é maligno, ele fica debaixo das plantas dos nossos pés. A frequência de adorar o Criador, de crer nele, de aceitar, a frequência é altíssima. Nós temos pensamento de vida, nós temos pensamento de salvação, de libertação, de transformação, de evolução. Ao contrário do maligno, ele tem frequência baixíssima de destruição, de perdição. O Criador nos fez maior do que os anjos, um pouco abaixo dele. Pensa isso, querido, como ele foi estrategista para nos criar. Por isso que o diabo, hoje ele investe pesado para que você desvirtue da fé, para que você não crê na fé. Porque quando ele consegue ganhar você, ele faz com que você renegue a presença do Altíssimo. E você renegando a presença do Altíssimo, você está renegando a si mesmo, renegando a presença do Criador, renegando o eu dele, porque nós somos imagem e semelhança dele. Por isso que hoje você vê pessoas descaracterizadas. O corpo, acaba com o corpo, se comportando como animais, porque esse é o objetivo do diabo. Ele quer que essas pessoas sejam identificadas como objetos, como árvores, como animais, como lixo, como sujeira, como grude. Ao contrário do Criador, que é salvação, é libertação, é transformação. Ele quer te ver. Ele veio para te dar vida em abundância. Ele veio para que você possa ser salvo, liberto através do nome poderoso que é Yahushua Mashiach. E todo nele que crê será salvo. E todo aquele que for invocando Yahushua será salvo. Peça ao Criador que venha te retribuir segundo a pureza dos seus corações. Segundo a pureza do seu coração. E aí? O que o seu coração planeja? O que você tem de sentimento dentro do seu coração? Raiva, mágoa? Nós temos que limpar o altar, querido. O altar somos nós. O templo dele somos nós. Se essa casa estiver suja, se esse altar estiver sujo, ele não vai habitar. É tempo de limparmos o altar, é tempo de nos salvarmos, é tempo de purificação, de santidade, santificação. E Yahushua vai habitar no templo limpo, no altar limpo. Tira toda a imundície do seu altar, tira toda a sujeira do seu altar. Essa é a última hora, esse é o último chamado, é hora de limpeza, é hora de limpeza. Se o seu altar continuar sujo, guardando rancor, mágoas, mentiras, vaidade, orgulho, prepotência, engano, falsidade, vai estar tudo aí nesse altar seu, menos a presença dele. Porque ele não habita em altar sujo. Ele não habita em templo sujo. Se aqui está limpo, se aqui está limpo, a mente está limpa, os olhos estão limpos, ali ele está. Mas se nosso altar estiver sujo, ele não prevalecerá, ele não permanecerá junto conosco. Mas quem vai prevalecer é quem? O mal, o diabo, os anjos malignos. E quanto mais sujeira, mais grude, mais presenças malignas, mais presenças infrutíferas, mais a intuição para o erro, para o engano, para a mentira, para a maldade. O que é que você guarda dentro de você?
O que você guarda nos seus pensamentos, nos seus olhos, na sua mente, nos seus ouvidos? O que você tem ouvido? O que você tem falado? O que você tem declarado? O que você tem acreditado? Agora essa é a chamada dos últimos trabalhadores. Essa é a chamada para limpar o seu altar. Como está o seu altar? Como está o seu altar? Como está o seu templo? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Esta é a hora. Esta é a hora de santidade. Esta é a hora de santificarmos. Esta é a hora de nos rendermos a Yahushua Mashiach. A Ele rendermos de todo o nosso coração. A Ele declararmos que Ele é um e não existe outro. Só há salvação através dEle. Essa é a hora de declararmos. Essa é a hora de dizermos: nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Eu não te largo por nada. Jacó brigou com o anjo, porque ele falou: sem a minha bênção eu não saio daqui. Tem hora que você tem que dar um de doido. Você tem que falar: Pai, sem a Tua presença eu não saio deste lugar. Sem a Tua presença eu não fico nesse lugar. Sem a Tua presença eu não vivo. Eu não quero viver sem a Tua presença. Eu quero ser dependente de Ti. Eu vou viver somente com a Tua presença. Eu não aceito outra presença que não seja a Tua. Jacó lutou e falou: sem a minha bênção eu não saio daqui. Lutou com o anjo. Lutou com o próprio Criador. Isso serve para mim e para você como combustível, para que nós não venhamos aceitar as diversidades, para que nós não venhamos aceitar atuações malignas, para que nós não venhamos aceitar resistências espirituais, para que nós não venhamos aceitar sugadores que vem sugar as nossas bênçãos, que vem sugar a presença do Criador, que vem sugar a nossa alegria, que vem sugar a nossa paz, que vem sugar o nosso bem-estar. Não! Aqui vai ter a harmonia de Yah e Yahushua. Me ajude a organizar a minha casa, me ajude a organizar a minha vida, me ajude a organizar a minha mente. Me ajude a organizar-se, Pai, porque eu quero a Tua presença. Você tem que falar, você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que exigir. Eu quero a Tua presença, eu quero viver conforme a Tua graça. Eu me rendo a Ti, Yahushua Mashiach. Faça-me, use-me, lave-me, limpe-me, purifique-me. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua proteção, eu preciso dos Seus ensinamentos, eu preciso de Ti. Pois quem é Yah além de Criador? E quem é Rocheda a não ser o nosso único Criador? Yud-Re Vav-Re. Yah é a minha fortaleza. Yah é a minha força. É Ele que aperfeiçoa o meu caminho. Se é Ele que aperfeiçoa o meu caminho, eu não posso andar torta. O torto tem que se endireitar. Se os meus caminhos estão tortos, se não está conforme eu quero, ou conforme a vontade do Criador, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir que Ele venha trabalhar nos nossos caminhos, que Ele venha renovar os seus planos para as nossas vidas, que Ele venha nos dar novas perspectivas de ver uma situação para mudar, o caminho que nós estamos indo não está funcionando, então necessita libertação, necessita de mudança, necessita de transformação. Você tem que reconhecer que você precisa de libertar, porque se nós não reconhecermos, como é que Ele vai trabalhar? Como que Ele vai atuar nas nossas vidas, se nós não reconhecermos? Quem treina as nossas mãos? Quem firma os nossos pés? É Yah. É Yahushua. Quem que é nosso justo juiz? Yah. Quem que exalta a nossa cabeça? Yah. Quem que toma vingança por nós? Yah. Quem que submete povos? Yah. Quem que nos tira do meio dos inimigos, adversários? Yah. Quem que nos exalta acima dos adversários e nos livra dos homens violentos? Yah. Através de quem? De Yahushua. Por isso, quem que você vai glorificar? Yah. Por isso, quem que você vai cantar louvores? A Yah. Por isso, quem que você vai ser grato? A Yah. Peça a Yahushua. Tu vieste 100% homem. Foi o filho mais perfeito que o pai teve. Esvaziou-se de si mesmo. Foi o mais fiel, o mais grato. Me ensina a ser fiel ao Pai. Me ensina a ser grato através de Ti. Que eu seja um discípulo. Que eu seja um seguidor, uma seguidora fiel, grato a Ti.
Movimente a gratidão dentro de mim, pelo ar que eu respiro, pelo alimento de cada dia, pela bênção do meu celeiro, pelos livramentos, pelas provisões, pelas libertações, pelas transformações, pela sua presença. Sou grata. Até pelas adversidades, nós temos que dar glória a Ele. Que tudo, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem a permissão dEle. E que Ial vive, Ialcha vive, bendito seja Ele, a nossa rocha, exaltado seja o nosso Criador Ial, exaltado seja a rocha da nossa salvação, através de Ialcha Machia, né? Exaltada a sua presença seja no nosso dia, na nossa casa, na nossa semana, e a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Você crê? Beijo no coração. Obrigado por assistir até aqui. Aliás, gratidão por assistir até aqui. Que Ial abençoe no nome de Ialcha Machia. Eu profetizo que bênçãos extraordinárias sejam renovadas na sua vida. E que você vai cantar a ação de graças, o hino de louvor e adoração por livramentos e libertação. E exaltado vai ser sua cabeça diante dos adversários inimigos. Assim como Dute foi. Paz e graça, queridos. Ial abençoe.